O tema do nosso trabalho é a evolução histórica do CD e do DVD. Este trabalho não recai tanto sobre a parte técnica e prática dessa evolução, mas sim sobre os impactos sociais, ou seja, os efeitos que a evolução destes dispositivos ópticos tem na vida de cada um. Sabes o que é isto? Tenho a certeza que também sabes o que é isto. Mas será que ainda sabes o que é isto? E isto? Ainda te lembras das cassetes VHS? Aqui temos as capacidades standard do CD e do DVD. Enquanto que o CD tem uma capacidade entre 600 e 700 MB, o DVD tem uma capacidade muito mais elevada. No caso dos single-sided, se forem single layer, terão uma capacidade de 4.7 GB. Se forem dual layer, terão uma capacidade de 8.5 GB. Se os DVDs forem dual-sided e apresentarem single layer, a sua capacidade passa a ser de 9.4 GB. Se apresentarem dual layer, a sua capacidade já é de 17 GB. No entanto, a capacidade dos CDs e DVDs nunca é toda preenchida com dados, pois é necessário algum espaço para ler os dados colocados nestes dispositivos. A cassete de música foi lançada em 1963 e inventada pela Philips. A sua produção em massa deu-se no ano seguinte, na Alemanha. Durante a década de 80 e início da década de 90, a popularidade da cassete cresceu ainda mais devido à criação do Sony Walkman. Como se tem verificado ao longo da história da tecnologia, com a criação de novas tecnologias dá-se o declínio das anteriores. Deste modo, a cassete não foi exceção, e nas décadas de 50 e 60, com o aparecimento do rádio transistor, a sua capacidade começou a diminuir. Mais tarde, no final da década de 70, com o aparecimento do CD e do Discman, a cassete continuava a perder popularidade, visto que as pessoas preferem sempre as novas tecnologias. Na década de 90, com a criação do leitor de MP3, a cassete cairia completamente em desuso. Apesar de todo este declínio, até a finais da década de 80, a cassete continuou a ser usada pelos utilizadores que ainda tinham nos seus carros leitores de cassetes. A cassete foi um importante catalisador para a mudança social da cultura ocidental. A sua durabilidade e facilidade de se copiar ajudou a trazer para a cultura ocidental o rock underground e a música punk. Foi no final da década de 70 que a Sony e a Philips começaram a desenvolver o CD. Este começou a ser comercializado em 1982 e veio a revelar-se um dos mais importantes dispositivos de armazenamento de dados. Uma curiosidade sobre o tamanho do CD é que quando a Sony e a Philips juntaram forças para criar o CD, acharam que como a cassete foi um grande sucesso, o CD não deveria ser muito maior. Por isso é que a diagonal de um CD em 1979 media 11,5 cm, que é a medida da diagonal da cassete em 1962. A comercialização do CD foi um fator muito benéfico para a sociedade, na medida em que permitiu a gravação de um maior número de dados e, consequentemente, a criação de cópias de segurança e, principalmente, facilitou bastante a partilha de informação. Um dos grandes impactos do CD na sociedade foi a expansão da indústria da música. Temos agora aqui um gráfico que nos mostra a variação de vendas de CDs e cassetes de música entre 1990 e 2007. Foi em 1993, aproximadamente 10 anos após o início da comercialização do CD, que o dispositivo óptico ultrapassa a cassete nas vendas. A partir deste momento, a venda de cassetes está sempre a cair, e a de CDs sobe até 2000. A partir daqui, sofre uma ligeira descida que pode ser justificada com o aparecimento de novos suportes de armazenamento, como os DVDs e as pens. O VHS foi criado pela JVC, Japan Victor Company, em 1976. O sistema só foi introduzido no mercado em 1980, tendo-se difundido muito rapidamente. Devido à sua crescente popularidade, ganhou no mercado contra a Betamax,
que era um formato de gravação em fita caseiro, idealizado e fabricado pela Sony. Com o tempo surgiram subprodutos do VHS, como o VHS-C ou o VHS compacto, que era igual ao VHS, mas com uma caixa menor, tendo por isso uma fita com menor duração. Este novo formato permitiu a sua colocação em câmaras de pequeno porte. Para se poder visualizar o que estava gravado na fita, era necessário um adaptador, que está na imagem do canto superior direito. Para uma melhor qualidade de gravação e reprodução, introduziu-se no mercado o Super VHS ou SVHS, um formato que utilizava o mesmo tamanho de fita que o VHS, mas com um processo mais sofisticado de gravação e reprodução. O VHS atingiu o seu auge no mercado nas décadas de 80 e 90, sendo que com o desenvolvimento de outros formatos de captação de imagem no padrão digital e com a difusão do DVD, o VHS perdeu o mercado e é já considerado um formato ultrapassado. A última grande fabricante do VHS, a DVA, anunciou que deixaria esse mercado no final de 2008. Com a necessidade de um dispositivo de suporte de dados com mais capacidade e qualidade de reprodução de vídeo, a Toshiba começou a produzir os primeiros DVDs em 1997. Mais tarde, a Philips, a Sony e a Panasonic também começaram a vender estes dispositivos. Tal como a cassete em relação ao CD, também as vendas de VHS caíram acentuadamente com o aparecimento do DVD. Começo por referir que nesta imagem está Mark Cousins, diretor e crítico de filmes, e que no canto inferior esquerdo está o símbolo da Prospect Magazine, uma revista generalista mensal britânica. Jack Valenti foi durante muito tempo presidente da Motion Picture Association of America e afirmou que, dentro de poucos anos, o DVD vai ser o elemento central da receita mundial de cinema, a razão para o cinema existir. O aparecimento do DVD veio a ter um impacto muito grande ao nível da vida de cada indivíduo, e mesmo a nível social. O DVD veio permitir a visualização de filmes em casa, não tendo que se pagar transporte até ao cinema, nem os extras que são naturalmente adicionados, como pipocas e refrigerantes. O DVD dá-nos a possibilidade de ver filmes quando quisermos, com quem quisermos, sem que haja perda de qualidade. Outra vantagem de se comprar o DVD em vez da ida ao cinema é que a primeira traz consigo os extras, comentários de atores, realizadores, produtores, entre outros. Numa era do imediato, em que todos querem o controle sobre o que fazem e gostam de obter as coisas o mais rápido, sem terem de esperar, o DVD possibilita a escolha da parte do filme que se quer ver ao segundo. Em 2001, 13 milhões de lares da Europa Ocidental já tinham um leitor de DVD. Aqui temos um artigo do Jornal Público de 2011, baseados em dados fornecidos pela Federação Portuguesa de Editores de Videogramas, em que nos diz que em 5 anos fecharam mais de 80% dos videoclubes em Portugal. Ou seja, em 2006 o número de videoclubes rondava os 1800 e em 2010 eram apenas 300. Neste artigo, as principais causas apontadas por este acentuado decréscimo são os downloads ilegais, em que não se gasta dinheiro e pode-se ver o filme quantas vezes se quiser, e as plataformas Video on Demand, como por exemplo as plataformas da Mel e da Zone, que tornam o aluguer de um vídeo algo muito mais cómodo. Apesar deste decréscimo, existem exceções. Um desses casos é a Cineteca, que é um clube de vídeo online, onde nós vamos ao site, encomendamos os vídeos e eles são enviados através do correio para todo o país. A Cineteca tem agora um espaço físico no Parque das Nações que todos podem visitar. A volta do vinil. O vinil apareceu antes dos dispositivos digitais, numa época em que a música se tornou bastante importante na vida do indivíduo. E assim, nessa época, há um crescimento lado a lado do vinil e da importância da música. Em 2008, a indústria do vinil cresce 8% nos Estados Unidos da América. Agora, em Nova York, Thomas produz discos às dezenas de milhares. O vinil volta com a nostalgia do passado e com o desejo de recordar momentos de felicidade. O que o vinil tem de tão especial, e que ao mesmo tempo é uma desvantagem, é o facto de ser tão frágil e captar todos os ruídos, cliques, sopros que tornam a imperfeição do som tão envolvente. O proprietário de uma loja em Lisboa afirma que, apesar do boom dos dispositivos digitais, a procura do vinil tem aumentado, pois em contrapartida há uma valorização do físico, do objeto.
É bom referir que o vinil tem uma boa leitura se tiver um bom equipamento e se estiver em bom estado. No geral, muitos especialistas consideram que a audição do vinil é muito mais compensadora. O Blu-ray é uma alternativa ao DVD e é capaz de armazenar filmes até 1080p Full HD e até 4 horas sem perdas. O Blu-ray é um dispositivo óptico da nova geração com 12 cm de diâmetro que funciona para vídeo e áudio de alta definição e armazenamentos de dados de alta densidade. Os estúdios de cinema e distribuidores estão aos poucos a mudar para o Blu-ray. Como em tudo, inicialmente existem umas guerrilhas de interesses, como por exemplo, em 2004 a Walt Disney Company declarar apoio não exclusivo à Blu-ray e em 2005 a Electronic Arts apoiar a Blu-ray. Atualmente, todos os jogos da PlayStation 3 são em formato Blu-ray. Este requer uma TV Full HD. O Blu-ray tem uma capacidade de 25 GB se for uma camada simples e 50 GB se for uma camada dupla. O CD e o DVD foram e ainda são, principalmente o DVD, um grande marco na história da tecnologia e na forma como a tecnologia pode influenciar o cotidiano. Apesar de tudo, a funcionalidade que damos ao CD é diferente de há uns anos, pois se antes do CD usávamos disquetes para armazenar informação, agora usamos cada vez menos o CD, pois rendemos-nos às penas. Concluímos assim que a evolução tecnológica tem alterado a nossa maneira de viver, a facilidade com que a informação circula e o nosso controle sobre o que temos.